Pessoal, assim, ó, nós vamos falar de custos logísticos relativos às atividades primárias. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: quem domina custos, domina tudo numa empresa. Eu sou engenheiro, né? Então nunca dominei custos até um determinado momento da minha vida que eu comecei a ver a importância de dominar isso aí. Isso vale para todas as atividades humanas, empresariais, não empresariais, né? Até na casa da gente a gente tem que dominar custos. Tá? Então o que a gente vai ver aqui é mais um capítulo da trajetória de vocês na gestão de custos de qualquer organização. Eu não vou dar mais profundidade do que as outras disciplinas que são específicas, né? Eu vou focar naquilo que nos interessa, que é o custo logístico, tá? Então, isso é que nos interessa hoje. Mas de antemão, eu já digo para vocês, pessoal, tudo que vocês aprenderam ou ainda vão aprender em custos de uma forma mais ampla, numa temática específica, numa disciplina específica, vale para cá também. Eu tentei trazer para cá o essencial, que eu considero que vocês têm que dominar, caso contrário, a gente não vai fazer boa gestão logística nas empresas. Então, de imediato, fiquem com essa lição, né? Tem que dominar custos em tudo que a gente faz na vida. Então, pessoal, a apuração de custos logísticos é fundamental, não interessa o tipo de organização, pequena, grande, média. Ela cada vez mais tem sido explorada, tratada, trabalhada, aprendida nas diversas organizações. E o fato de a gente ter um mundo mais tecnológico, por exemplo, o e-commerce, não tira a necessidade de entender custos. Até porque o e-commerce é todo em cima da logística, né? Tu tem que transportar o teu produto para chegar de uma ponta a outra. E vai ter que saber o custo desse transporte, dessa logística. Tá, pessoal? Então, assim, ó, sempre os grandes objetivos de tudo que a gente faz na logística, e eu diria também como qualquer atividade humana, organizacional, fornecer um maior nível de serviço, que é qualidade, a melhor qualidade possível, ao menor custo possível. Vale para a logística também. Claro, né, pessoal, os nossos custos, eles são pré-determinados por uma série de circunstâncias externas ou internas. Externos, estrada ruim, né? Estou falando agora especificamente de logística, né? É claro que vai aumentar o custo, vai desgastar o veículo, vai prejudicar a carga, taxas, impostos, o custo do Brasil, que a gente sempre fala, né? Políticas alfandegárias, já falamos isso na logística internacional, o Brasil cobra bastante, outros países também, né? Então sempre tem ali uma burocracia. E a própria questão da mão de obra. Tá? Uma das coisas mais difíceis hoje em dia, só para citar um exemplo da minha vivência, que eu sou mais ligado ao setor de transportes, a dificuldade de conseguir motorista, tanto para caminhão quanto para ônibus. Bons motoristas, motoristas zelosos, profissionais mesmo, né? Não qualquer cara que está se aventurando aí porque não conseguiu nada melhor na vida. Então, tudo isso aí influencia nos custos. E tem os fatores internos, que aí tem mais a ver com as nossas operações, né? O custo de pedidos, o custo de armazenagem, o custo de estoque, o custo de transporte, enfim, aí eu estou falando de atividades primárias, mas existem outros custos, a gente vai ver na aula que vem, nas atividades secundárias. Aqui só para ilustrar bem isso para vocês então, né, pessoal, uma atividade primária, né, aqui estão destacadas em verde, elas são as responsáveis por fornecer o nível de serviço logístico. Quando a gente falar em nível de serviço, estou falando em qualidade. Nível de serviço é qualidade logística. Fazer um serviço com entrega no lugar certo, com o produto não danificado, a um bom custo. Então, isso pressupõe atividades primárias, as principais: processamento de pedidos, manutenção de estoque. Depois vocês vão ver aqui que tem uma pequena controvérsia entre os autores, mas nada que nos afete no nosso estudo, e o transporte. Essencialmente, essas são as consideradas principais atividades logísticas, por isso que a gente chama elas de primárias. Tá? Mas tem as secundárias também, são todas essas aqui e algumas mais. Aqui a gente pegou uma abordagem de um determinado autor, né? Programação, planejamento do produto logístico, manutenção de informações, aí precisa de tecnologia. Aqui o armazenagem muitas vezes é alçado à condição de atividade primária. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso, mas alguns autores preferem colocar como secundária. Esse aqui colocou. Mas depois eu destaco a diferença entre estoque e armazenagem para vocês não se confundirem também. Tanto para um quanto para outro, tu tem que saber apurar custos. O trabalho de compras, aquisição, né? E no transporte, manuseio de materiais, lá empilhadeira, pallet, gaiola, arruamento em depósitos, tudo isso aí, né, exige manuseio de materiais, e a embalagem, que hoje é um custo pesado. Tá, pessoal? E aqui então a gente vê de uma forma um pouquinho mais detalhada alguns custos logísticos com os quais vocês vão se defrontar aí. O custo do frete em si, né? Agora eu estou falando de transporte, o preço do frete, que daí tem a ver com um monte de componentes, nós vamos exercitar isso hoje. Perdas no trajeto,
acontece, né? O produto às vezes deteriora, danifica, quebra. O custo da oportunidade, né, do estoque em trânsito é o custo do capital, né, pessoal? Um bem sendo transportado não deixa de ser um estoque ambulante. E todo estoque tem um custo de capital. Vocês provavelmente já ouviram falar. A gente vai falar mais disso quando tratarmos especificamente de estoque. A remuneração por estadia, né? Às vezes o motorista tem que viajar longe, ele tem que pousar em algum lugar, ficar numa pousada, num hotel, sei lá onde, né? Os caras até gostam de ficar, mas tem uma série de ressalvas aí em termos de legislação trabalhista com os caras ficar dormindo no caminhão mesmo, né? No posto de gasolina. Os custos de armazenagem normalmente são as taxas, né, de armazenagem, de colocar o teu produto, varia de produto para produto. Os custos de estoque também, o famoso custo do capital, custo da oportunidade, tá? Capital parado, então tem um custo, puxa, esse dinheiro que está todo investido em estoque aqui, capital parado, poderia estar me rendendo um dinheirinho numa aplicação financeira num banco e evitando que eu tome dinheiro emprestado. Isso representa custo. Quem viu administração financeira já sabe disso aí. Custo de transbordo aí, né, logística internacional, né, na nacional também, sempre vai ter de tirar do trem, botar no caminhão, tirar do caminhão, botar no trem, tirar do caminhão, botar no porto ou no navio, tem quebras, então isso aí também gera custos. Os custos portuários, que também não são baratos, tá? E os nossos famosos custos tributários, né, o custo do Brasil tem um monte de imposto aí para a gente se divertir. Agora estão fazendo uma reforma tributária, pode ser que melhore alguma coisa, mas não dá para esperar nada de muito especial nesse aspecto. Aqui, pessoal, eu não vou me deter tanto nesse, mas eu fiz questão de trazer essa tabela porque ela dá uma série de exemplos dos vários custos que estão embutidos nas várias atividades logísticas, né? Compras, armazenagem, produção. Produção aqui, embora tenha mais a ver com a disciplina de produção, operações, ela é, se a gente pensar naquele escopo amplo que a gente trabalhou lá no início, cadeia de suprimentos e logística, a produção está junto. Embora seja uma atividade tratada em especial, quase sempre, inclusive nos cursos, né, de administração, mas ele está dentro também, tem lá seus custos. Os custos de distribuição, de transação, né, de negociação, custo de serviço, aí o custo da qualidade, se a gente quiser traduzir aqui. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, tem uma breve definição para depois vocês digerirem com mais calma, né? Qualquer dúvida me perguntem na próxima. Olha aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, custo de compras, ó. Custos com avaliação e certificação de fornecedores e o processo de aquisição. Eu tenho que desenvolver meus fornecedores, eu tenho que saber se eles são bons. No mínimo, pesquisar, procurar, testar o produto deles até ter certeza que é bom. Isso é um custo, né? Porque eu posso me dar mal. Quantas vezes a gente, no supermercado, experimenta uma marca nova lá, eu não sei se eu levo, já ouvi falar dessa marca, vou levar, a gente arrisca. Estou desenvolvendo um fornecedor novo, daquela marca. Aí chega em casa, né, vai provar o produto, vamos dizer que é uma cerveja, vamos dizer que é um vinho, né, e não gosta. Puxa, me arrependi, devia ter comprado o tradicional lá. Gastei dinheiro, mas pelo menos conheci a qualidade daquele fornecedor. Então, para a gente conhecer o que a gente não conhece ainda, a gente gasta também. Os custos de armazenagem aqui, ó, custo com movimentação de produtos internos, aí custo de empilhadeira, gás, pallet, isso tudo estraga, tem que ter manutenção, instalações, aí também tem custo de capital, né? E aí vai, né, pessoal, até chegar lá, quando eu falei para vocês, ó, os custos de qualidade, custos para melhorar a eficiência e eficácia no atendimento ao cliente, né? Ser mais rápido, ser mais preciso, gerar mais informações, trazer o cliente para próximo da empresa logística, né? Agregar valor, né? A gente chama isso de valor adicionado. Tá? Depois vocês podem esmiuçar um pouquinho mais essa parte aqui. Aqui uma lista de siglas, eu não vou também, dado o tempo, aprofundar cada uma delas, mas pode acontecer que em algumas literaturas vocês tenham contato com essas siglas, tá, pessoal? E aí eu já deixei aqui um glossário, entendo esse slide aqui mais como um glossário, para vocês saberem, o Marcão deixou uma lista de siglas, vamos ver o que é. Custo tributário, CETRI, custo de administração, CAD, custo de transporte, CETRA. Tá? Então, são linguagens, termos que são corriqueiros, né, no mundo logístico, né? E o pessoal usa. Claro, tem isso aqui tudo em inglês também, dependendo da literatura. Não estou dizendo que isso aqui é uma lista única, né? Só para vocês terem aí uma referência. Pessoal, os custos logísticos primários, que é o nosso foco hoje, eles estão basicamente distribuídos entre os custos de armazenagem, estoques, transportes e processamento de pedidos. Aqui a diferença entre armazenagem e estoque, tá, pessoal? Só para você saber, assim, vou fazer a comparação com uma geladeira, tá? A armazenagem é a própria geladeira. Eu tenho que gastar energia, eu tenho que limpar de vez em quando a geladeira, então eu tenho custos para manter aquela geladeira. Esse é o meu custo de armazenagem, no caso de uma geladeira.
E o custo com estoques é o que vai dentro da geladeira, é o produto que está dentro dela estocado. Então, se eu botar lá um monte de cerveja, ou determinados gêneros lá que eu quero preservar, é um capital parado, vai ter o seu custo também, vai ter lá possibilidade de perdas, deterioração, vencer na geladeira. Então, tudo isso aí eu tenho que gerenciar também e tem lá a sua lógica, tá? Só para você saber que estoque e armazenagem, embora pareçam sinônimos, eles têm suas diferenças, tá? Processamento de pedidos, né, é toda a questão de comprar e vender, tá? Eu tenho que transacionar com o cliente, eu tenho que saber o que ele quer, eu tenho que dar especificação para os meus fornecedores, isso tudo tem um custo. Uma compra tem um custo para uma empresa, assim como uma venda tem um custo para uma empresa. Mandar um cara lá bater a porta do meu cliente para tentar convencer ele, só por isso já dá custo. E o custo do transporte, basicamente, é aquela logística que a gente mais conhece, tirar no lugar e colocar no outro, tá? Então aqui a gente coloca, né? Aqui é uma estatística que uma literatura fez, né? Em torno de 5% dos custos gerais, movimentação de carga, condicionamento, né, dos armazéns, custos de estoques, né, custo financeiro, que eu já falei, do capital parado, seguro, obsolescência, depreciação, não necessariamente só dos bens estocados, mas do próprio armazém de estoque, aquilo ali é um prédio, né, aquilo pode deteriorar também, né, com o tempo, aliás, vai deteriorar com o tempo. Aqui, normalmente, o processamento de pedido está ligado à estrutura administrativa, depois nós vamos ver um exemplo disso, e o custo de transporte está ligado aos vários modais. Pessoal, assim, ó, eu confesso para vocês, isso aí não adianta, é muito difícil achar alguém que fez custeio em todos os modais. Eu estou mais acostumado com o modal rodoviário. Já vi alguma coisa, quando eu dei consultoria na Vale do Rio Doce, do modal ferroviário. Vi alguma coisa do aquaviário, pelo caso do transporte marítimo, das fumageiras, mas só planilhas, assim, é mais de tomar conhecimento, mas de trabalhar mesmo, a gente está mais familiarizado com o rodoviário. Tanto que eu trouxe um exemplo disso aí. Agora, o que a gente fazer para esse vale para os outros também, né? E, em linhas gerais, vale para todos os demais modais e também demais tipos de custo. Aqui já entrou outras siglas, mas aí tem mais a ver com o que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Estoques. Quais são os custos característicos dos estoques? Tá? O custo da oportunidade de capital parado, falei antes, a empresa deixa de ganhar ao aplicar seus recursos em estoque. Impostos, taxas, enfim, tem taxas específicas de acordo com o tipo de produto que eu armazeno e tudo mais, e como eu armazeno, como eu estoco. Seguro, muito comum, né, que eu falei já em outras vezes, se pega fogo, se dá uma inundação, eu tenho que ter seguro contra esses sinistros. Manutenção dos estoques, depreciação, obsolescência, furtos, roubos, e falta, né, mas se o produto está faltando, eu vou perder alguma, sim, tu perde, desgaste com o cliente. Tu deixa de entregar algo que o cliente queria, ele vai comprar de um outro, tu perdeu o cliente, não deixa de aquilo ali de carregar o custo porque tu investiu no cliente. Né? Ou então, reclamações, substituições, né? Tentar trazer ele de volta para comprar de ti por conta da ruptura do pedido dele. No transporte, tá, pessoal? Esse é o exemplo que a gente está mais acostumado, tá? Aliás, regrinha de ouro no mundo de custos, né, pessoal? Sempre tudo está dividido em fixos e variáveis. Isso você já sabe. No caso do transporte, nos outros também, tá? Mas no transporte é mais visível ainda. Os custos fixos são aqueles que tu paga todo mês, independente de tu ter transportado ou não. Tá? O que entra aí normalmente? Vamos dizer que eu tenho um caminhão ou uma frota. Depreciação dos veículos, o capital empregado no veículo, também tem custo de capital aqui, eu gastei para comprar o veículo. Impostos, taxas, IPVA, essas questões todas, seguro obrigatório que tem sobre o veículo, os próprios seguros, então, do veículo. Salários dos motoristas, ajudantes e os encargos sociais, que no Brasil são pesados, salário do pessoal de oficina, plano de manutenção, o veículo precisa de manutenção periódica, né? Então, isso aqui eu vou gastar de um jeito ou do outro, tá? Talvez aqui também alguns autores discutem, o motorista, de repente, tem uma parte que é variável, que se ele andar mais, eu pago mais diárias. Também, mas ele é um semi-variável, uma parte do salário dele é fixa e uma outra parte é variável. O pessoal de oficina também pode se considerar semi-variável, né? Porque se andar mais quilômetros, eu vou fazer mais manutenção. Né? Agora, tudo que diretamente varia de acordo com o quilômetro rodado, seja trem, avião, ônibus, não interessa. Combustível, rodagem é os pneus, né? Peças, material de oficina, peças de reposição, peças de manutenção, óleos e lubrificantes, a própria lavagem do veículo, se eu ando muito, dependendo para onde eu ando, eu tenho que lavar mais o veículo, tem que ter em condições. Né? Então, isso também ajuda a preservar. Então, no mundo dos transportes, pessoal, tudo que eu gasto em função dos quilômetros rodados, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais quilômetros, mais eu vou gastar, é diretamente proporcional, a gente chama de custo variável.
E tudo que eu gasto, independente do que eu andar, ou quase independente do que eu andar, mensalmente, a gente considera custo fixo. Depois a gente vai ver isso. Processamento de pedidos, os dois mais típicos falei antes, né? A aquisição, a minha compra e a minha venda. Tá? E aí também tem gente ganhando salário, tem equipamentos, computador que eu vou precisar, enfim, outros equipamentos de comunicação, depreciação desses equipamentos, telefonia, internet, energia elétrica, material de expediente, vai longe esses custos. Aqui tem muito custo fixo. O custo variável, existe algum outro que depois a gente até pode considerar variável de acordo assim que eu gasto mais se eu tiver mais pedidos, mas em geral a maioria dos custos aqui são custos fixos. E no caso da armazenagem, né, tem muito custo, aqui tem fixo e variável também, né, mas tem muito a ver com a quantidade, o volume movimentado no armazém. Né? Se eu movimento muito volume, eu vou ter mais custos com empilhadeira, com gás de empilhadeira, de repente vigilância, seguro, às vezes o seguro ele é cotado em cima do volume, né, que está ali. Então, também posso gastar mais operadores, né? Então, toda atividade de movimentação de materiais e as atividades lá e os custos com os materiais que eu vou movimentar, pallets, gaiolas. Pallets é aquela basezinha de madeira onde tu normalmente coloca lá um lote de produto pronto, produto acabado. Eu gasto em energia, iluminação, vigilância, controle de pragas, se, por exemplo, eu trabalhar com alimentos. Então, tem também aí vários custos fixos e variáveis atrelados. E aqui, pessoal, importante, eu deixei esse último aqui mais para mostrar para vocês assim, ó, a nossa receita, isso aqui é um DRE, para quem não conhece. Eu tenho a minha receita, que tem a ver com a qualidade, quanto melhor a minha qualidade, mais eu fidelizo clientes, obviamente que é um preço justo, então influencia a qualidade, o nível de serviço influencia aqui. O governo me cobra imposto, tem empresas que contratam especialistas em tributação para fazer essa otimização, pagar menos imposto, mas sem ofender a lei. Eu tenho receita líquida. Aqui entram boa parte do CMV dos custos variáveis, custo da mercadoria vendida ou do produto vendido, principalmente na relação com os fornecedores de materiais e tudo mais. Então, o próprio produto acabado, né, o custo de produção entra tudo aqui. Isso me gera daí o lucro bruto. Receita líquida menos o CMV me dá o lucro bruto. E depois a grande parte dos custos fixos entra nas despesas operacionais. E aqui eu tenho que ser muito bom administrativamente. Tem que ser rápido, não posso gastar muita gente em atividades burocráticas. Se eu conseguir isso aqui, eu tenho o EBITDA, é uma sigla do inglês, que dá lucro dentro dos impostos, das taxas de depreciação, da amortização. Não vou traduzir para vocês em inglês agora, mas qualquer coisa a internet nos dá esse dado aí. Mas em linhas gerais a gente quer chegar em maximizar o lucro líquido. Então, se eu for eficiente em todos esses elementos aqui, e a logística tem muito a contribuir, eu tenho chance de aumentar meu lucro. O que eu quero dizer com isso? Dá para otimizar, dá para ganhar dinheiro, aumentar o meu lucro sendo eficiente em logística? Claro que dá, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, ok?